Ô, Guilherme, você que é tão, já está há tanto tempo no sindicato, é tão experiente já no mercado de futebol, né? Você acredita que vão repensar? Porque a gente sabe, às vezes, muitas vezes, o jogador, o empresário, vai pelo negócio, pelo dinheiro, às vezes nem vê o que acontece na cidade, o que acontece no país, como que é, vai na raça lá e depois se vira, se adapta lá e vamos que vamos. A gente já viu diversos casos que o cara não pega o mínimo de informação para saber como que é Infelizmente, o né? país, né? A gente já viu várias vezes. Você acha que nesse É, caso, ir para o leste europeu, vão pensar duas vezes ou você acha que vai continuar do jeito que sempre foi? eu acho que, pelo menos num espaço de tempo curto, aí, nos próximos meses, próximos um ano, 2 anos, aí, o pessoal vai começar a refletir um pouco mais sobre, né? Porque é isso, a temperatura, sendo uma temperatura diferente do Brasil, tem jogador que já sofre, e sofre consideravelmente. A gente, às vezes, fala, não, mas né, é frio, é calor, você está no frio dentro de casa, né, você está no frio para trabalhar dentro do escritório, você está no frio para treinar embaixo de neve, jogar embaixo de neve é outra situação, né? E também temos uma situação de frio, uma situação outra de calor extremo, é muito complicado. Então, eu acho que desde temperatura, alimentação, distância e facilidade de ter acesso à família ou não, né? O jogador ir atuar em Portugal, Espanha, são países bem mais desenvolvidos e, querendo ou não, com a coisa em regra da capital, com um voo você está no Brasil é uma coisa, outra coisa é você estar no leste europeu, ou você está na Arábia, ou você está no Japão, na China. Para você chegar no Brasil, você precisa de um dia e meio e pelo menos 2 aviões. Então, assim, e aí o gasto já parece muito caro, né? Então, o jogador vir visitar a família já é outros 500, né? Hoje em dia você faz um voo de São Paulo para a Europa, ali, cantinho de Portugal, Espanha, em 8 horas você está de um lugar no outro. Agora, quando você precisa ir para uma Coreia, para uma China, são 36 horas para você chegar, porque é um voo de 12 horas, mais uma escala, mais um voo de mais ou menos isso de novo. Então, eu acho que sempre deveriam estar pensando sobre isso os atletas, principalmente os empresários. Às vezes eu percebo, de uma maneira geral, que os empresários não se preocupam com isso também. O empresário, na hora que ele está fazendo o negócio ali, né, a transferência do atleta, que é um negócio, ele não pensa no que isso pode acarretar, né? Porque você levar um atleta, e a gente sabe muito bem como funciona o mundo afora, que muito lugar atleta brasileiro não é bem visto por conta disso, por não se adaptar bem, né? Que, em regra, a gente ouve aí do pessoal da Europa que outros jogadores sul-americanos são muito mais fáceis de adaptar do que os brasileiros. E eu não vejo os empresários que são os responsáveis pela negociação, por mais que o atleta, ao meu ver, tinha que ser o maior preocupado com isso, porque é ele que vai morar, ele que vai estar. Mas o empresário que vive da negociação, vive da transferência de atletas, deveria estar tão preocupado quanto, porque você levar um atleta para um lugar que não vai dar certo, o risco de você estar fechando uma porta e outras possibilidades é gigantesco. E eu acho que isso nunca foi analisado, né, entre os empresários de uma maneira geral. É claro que a gente vai ter as exceções de empresários que estão preocupados com Sim. isso, de atletas que estão preocupados com isso, que pensam sobre isso, mas em regra não, é muito mais uma questão financeira, se vai valer a pena financeiramente ou não, né? Às vezes eu acho que assim deveria ser até analisado, está indo para tal clube, mas né, esse atleta se encaixa com o perfil do clube. A gente sabe que aqui no Brasil é mais difícil, mas na Europa a gente tem muito perfil de cada clube, né? Tipo, vamos pegar os principais, Barcelona e Real Madrid, você tem perfis de clube, de modo de jogo totalmente diferente, e pegar um jogador que não tem um perfil do Barcelona, botar no Barcelona, ele vai se encaixar, né? A gente já viu vários, não só brasileiros, de vários outros países que não se encaixam. Então, assim, eu acho que uma transferência, né, de um atleta profissional é uma coisa muito mais complexa do que se faz normalmente no dia a dia, né? Você fica muito preocupado em valores. Já vi situação em que atleta foi para clube A, não para o clube B, porque a maneira que o clube ia pagar o empresário, o clube A ia ser mais interessante para o empresário, pagar de maneira tal do que maneira Y, e acabar negociando para esse clube, porque nem financeiro, não era nem questão financeira, era o meio como ele iria receber, por onde ele iria receber esse dinheiro, valeria mais a pena ou não.
Então, são algumas coisas que, para mim, ainda, por mais que a gente saiba como funciona o futebol, você também está no futebol há bastante tempo, tem bastante informação também, assusta ainda, né, Fred? Às vezes falta um profissionalismo ali que você fala que não é possível que a gente está lidando com valores, com esses montantes, nesse nível de profissionalismo tão baixo, às vezes. Assusta a falta do... Eu vou colocar a ignorância no sentido de não conhecer a sua profissão, né? O jogador deixa tudo na mão do procurador, do empresário, só assina e deixa tudo na mão. Quando o cara fala deixei tudo na mão do empresário, ele literalmente deixa tudo na mão. Ele não se informa, ele não tenta ver. E o empresário também, ao mesmo tempo, também não é... o cara sabe tudo. É um ou outro que tem já experiência, conhece o mercado, tudo. Mas isso que assusta, os dois lados, as duas pontas aí, por isso que a gente vê cada caso aí. Eu vi tem um caso que me chamou muita atenção, já faz tanto tempo, que foi do Falcão não brasileiro. O Garcia? Falcão Garcia, que quando foi para o Mônaco, né? Depois que chegou lá, depois de um mês, ficou abismado quanto ele recebia líquido do salário dele, né? Ele não sabia que o imposto em Mônaco era um absurdo. Era um absurdo. Discutível, se é absurdo não, mas é 50 e pouco, 51%, se não me engano, né? O imposto de renda sobre o salário. E aí, na hora que ele chegou lá, que ele recebeu o primeiro contra-cheque dele ali, que ele descobriu isso. Como você está falando numa transferência de milhões? Você tinha ali, na época do Falcão, milhares de clubes interessados nele. E ele escolheu esse clube exatamente por conta da parte financeira e não se atentou quanto ele receberia líquido, né? Então, assim, são coisas que eu falo, né? Deixar bem claro isso, até trago esse exemplo, para não fechar isso só no Brasil, não. É um problema dos brasileiros, dos atletas, não, é um problema do futebol, né? É uma falta de profissionalismo que assusta, porque você fala, como que você está indo para um país que você não sabe quanto vai ser o salário líquido, né? Eu tenho situação até com um empresário, uma vez comentou comigo, que ele trouxe um jogador para o Brasil e ele fala, o jogador que ganha X. E o clube, não, fez um contrato lá que a proposta final, lá, o valor líquido era X. E aí, beleza, ele assinou. Quando caiu o primeiro salário do atleta, que ele estranhou, ele foi ver, nesse valor líquido, o clube tinha inserido férias, 13º, fundo de garantia, para falar que aquele era o valor líquido. E o atleta, o empresário, sem maldade alguma, sem atenção àquilo, acharam que era aquilo, e no final das contas, o salário mensal era $30 mil a menos. E assim, não que vá mudar o padrão de vida, porque era um clube bem grande aqui do Brasil, então não vai mudar o dia a dia, mas assim, você está esperando receber sem receber 70, é muito complicado, né? Muito difícil.